de crescimento na vida de todo crente. Eu quero hoje usar a vida de Davi como exemplo, mostrando a vida dele, os processos de Deus na vida dele, que todos nós vamos ter que passar, se nós queremos crescer no Senhor, se nós queremos amadurecer no Senhor. Esse texto aqui diz que todos nós precisamos chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu quero, meus irmãos, chegar à maturidade, eu quero chegar à estatura de Cristo. Eu sei que a perfeição, ela não vai vir aqui na terra, porque nós vamos ser arrebatados, e aí vamos receber um corpo de glória, aí você vai ser perfeito como Cristo é. Mas infelizmente aqui na terra ainda há pecado, ainda há a nossa carne, a natureza pecaminosa. Mas isso não quer dizer que você não deva amadurecer no Senhor, que você não deva crescer no Senhor. E você sabe, tempo de igreja não nos fala de maturidade. Tem irmãos que têm 1 ano de conversão, que é mais maduro do que muitos crentossauros. Já ouviu essa expressão? Crentossauro, crente antigo, 20 anos, 30 anos. Então, o tempo não nos diz muitas coisas. Mas o que é que nos leva a amadurecer? O que é que nos leva a crescer em Deus? O que é que nos leva a viver um estilo de vida que agrada a Deus? Quando eu falo disso, não estou falando de uma vida na lei, uma vida, sabe, de justiça própria, uma vida pesada, uma vida sem alegria no coração, porque todos que querem andar em obediência pela lei, estão decaindo da graça, e quando você decai da graça, você perde o favor de Deus. Eu não quero perder o favor de Deus, eu quero estar debaixo do favor e da graça de Deus, todos os dias da minha vida. Alguém mais quer isso na sua vida? Eu desejo isso. Então, eu não quero crescer em maturidade, achando que é na minha força própria. Não é assim que funciona. Tem muitos irmãos que acham isso. Não, a graça de Deus, ela é pregada para os novos convertidos. Quando você se converte, e por que você se converte? Porque você escutou que você é amado e que os seus pecados foram perdoados. Foi assim que você se converteu. Só essa mensagem pode salvar, só essa mensagem pode te levar a Cristo. Sabe por que Moisés não entrou em Canaã? Primeiro porque ele feriu na rocha, né? Quando Deus mandou ele apenas falar a rocha. Mas a outra razão é porque Moisés apresenta a lei, representa a lei. Ele aponta para a lei, e a lei não pode entrar em Canaã, a lei não pode levar o povo para a salvação, somente Cristo pode levar o povo para a salvação. Então essa conversa que a graça ela é para o novo convertido, e depois vem a lei, que é para os crentes mais maduros, isso é uma mentira, porque a lei, ela é para criança, imaturos. Lá em Gálatas, eu não vou ler agora esse texto, isso nem está na minha palavra, mas a Bíblia fala que a lei, ela é dada para as crianças, é o aio. O aio era um senhor, um escravo de moral na casa do Senhor, que cuidava das crianças. Mas seja honesto, na sua casa, quem é que precisa de lei? É você ou seus filhos? Seus filhos. Por quê? Porque os seus filhos são crianças. Então você tem lá várias regras, não pega na faca, né? Não mexe com fogo, o que mais que não pode? Não pegar nos vidros. Então tem várias leis. E por incrível que pareça, elas sempre querem quebrar a lei, não é? Não pode pôr o dedo na tomada. O que elas fazem? Vão com o dedinho lá na tomada para levar o choque. Por quê? A lei, ela é para criança. Mas você não fica proibindo um jovem de 18 anos de mexer com faca, de brincar com fogo, porque ele sabe que aquilo pode machucar ele. Então, a lei é o contrário. A lei é para imaturos e crianças. A graça é para pessoas maduras em Cristo Jesus. Quanto mais graça você tiver revelação na sua vida, mais maduro você vai ser em Cristo Jesus. Mais. Então hoje eu preciso de mais graça do que há 18 anos atrás, quando me converti.
Hoje eu preciso de mais graça, eu preciso de mais saber que eu sou amado por Deus do que antigamente. Então essa conversa de que quanto mais o tempo vai passando, mais eu preciso ser duro comigo mesmo e viver debaixo da lei, isso é uma mentira, isso vai gerar morte na sua vida. Mas a graça vai gerar vida em você. E eu quero usar a vida de Davi hoje, para trazer como exemplo, e mostrar Cristo na vida de Davi, e mostrar como nós podemos crescer e amadurecer no Senhor. A Bíblia fala que Davi, ele era um jovem pastor, e ele foi levantado como rei de Israel, e foi o maior rei que já existiu. Mas Davi não ficava lá no seu pasto, cuidando das ovelhas, pensando, ei rapaz, quem me dera daqui a alguns anos, eu ser o rei de Israel, eu tomar conta desse reinado maravilhoso. Não, ele não ficava desejando isso, ele não ficava pensando nisso, até porque não havia possibilidades, naturalmente falando. Mas a Bíblia diz que um dia Samuel foi até ele, foi até a casa do seu pai, e depois de uma conversa ali, ungiu Davi como rei de Israel. E a Bíblia fala que Deus te fez rei e sacerdote. Você também é um rei. Amém, irmãos? Quantos são reis aqui? Diga amém. A Bíblia fala que Jesus, ele é rei de reis, rei dos reis. Então você também é alguém que foi criado para reinar. Em Romanos 5,17 diz que se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Quem aqui recebeu a abundância da graça na sua vida, diga amém. Você recebeu a abundância da graça. Então, quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça, quem recebeu aqui o dom da justiça, diga amém. Dom é presente, recebe o presente da justiça. Qual que é a promessa agora? Você que recebeu essas duas coisas, agora você pode reinar em vida. Reinar não somente no mundo vindouro, reinar nessa vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, Apocalipse 1, versículos 5 e 6, fala assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só, ele é soberano sobre os reis da terra. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quantos foram libertos do pecado aqui? Diga amém. Você foi liberto do pecado. Mas parou por aí? Você só foi liberto do pecado e acabou? Ele só tirou a parte ruim da sua vida? Não. A Bíblia continua falando no versículo 6, ele nos libertou dos nossos pecados, vírgula, não tem um ponto final, vírgula, e nos constituiu reino. Quem é que governa sobre um reino? Um rei. Ele te constituiu o que então? Rei. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse aqui é o último livro da Bíblia, é o livro da revelação final, Apocalipse, que não vai ser macetado, amém? Vocês viram essa semana? Aquela cantora falando, oh Deus, tem misericórdia, mas isso aí são as mulas clamando, tem muita gente falando, da volta de Jesus, Ele está prestes a voltar, e nós estamos com o coração aberto, vamos recebê-lo, Ele vai nos levar arrebatados em nome de Jesus. Então, o último livro, a revelação final, mostra o seu final, e você foi constituído rei, sacerdote. O que um rei faz? Um rei governa, um rei reina, um rei tem autoridade. Você foi chamado por Deus para governar, você foi chamado por Deus para reinar. Reinar sobre o que, pastor? Reinar sobre a miséria, reinar sobre a doença, reinar sobre o pecado, reinar na sua vida. Amém, irmãos? Um rei não fica fazendo coisas na força própria, um rei libera a sua palavra e as pessoas têm que obedecer. Por quê? Porque ele tem autoridade. Não é que você vai mandar em ninguém, mas você governa sobre as circunstâncias. Veio uma crise no seu casamento,
você é rei, libera uma palavra, eu não aceito essa crise no meu casamento, Satanás, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. E ele vai sair, por quê? Porque você liberou uma palavra de ordem. Mas por que você pode ser rei? Porque você é alguém bom? Não. Você pode reinar nessa vida por meio do sangue de Jesus. Porque Ele pagou um alto preço. Porque Ele pagou, Ele morreu na cruz, se entregou por nós. Então, por isso, hoje você pode ser constituído rei e sacerdote. E Davi, ele foi um rei. Saul também. Mas Saul, ele não passou pelos processos de Deus para virar um rei. Saul, ele foi apenas levantado, porque ele era alguém forte, alto, bonito. A Bíblia fala que dos ombros para cima não havia ninguém como Saul. Era a escolha do povo. O povo nem orou, nem pediu a direção de Deus, apenas levantou Saul pela visão natural. Saul saiu de onde ele estava para ser rei de Israel. Quando você não passa pelos processos de Deus e é colocado numa posição, provavelmente aquilo vai dar errado. Vai dar errado, porque você não foi preparado para aquilo. Deus não preparou você para aquilo. Por isso, nós precisamos ter no nosso coração a convicção de que se nós não estamos no lugar que Deus nos chamou para estar, é porque ainda não é o momento para estar. E nós devemos confiar na soberania de Deus. Nós não vivemos pelo acaso, pela sorte, ou pelo azar, ou pela coincidência, ou pelo horóscopo. Esses dias eu vi uma irmã começou a me seguir lá no Instagram, eu acho que era da igreja, cliquei para ver e estava lá, cristã capricorniana. Falei, ou é um é outro. Nós não vivemos pelo acaso, pelos alinhamentos estrelares, não, nós cremos na soberania de Deus, e Deus tem para você um propósito maravilhoso, para você reinar, para você governar, você já é rei, amém, irmãos? Mas às vezes ainda vai demorar os anos que Davi demorou para de fato exercer o seu trono, porque Davi era rei, ele foi ungido rei, mas quantos anos demorou para Davi subir no trono? 13 anos, não foi da noite para o dia, porque Deus precisava prepará-lo, Deus precisava fazer algo na vida de Davi, para que ele fosse o melhor rei de Israel, como foi. Saul foi o pior, mas por quê? Porque não passou pelo processo, pelo nível de crescimento. Davi passou. E o primeiro desafio de Davi, e também o nosso desafio como filhos de Deus, é ser fiel no pouco. Davi precisou ser fiel no pouco. 1 Samuel 16, verso 11, fala assim, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha. Olha só, o primeiro desafio de todo crente é ser fiel no pouco. Para Deus te colocar lá no trono, nós precisamos passar pelas malhadas, cuidar das ovelhas, cuidar dos animais. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você possa entender que não é que são coisas sem valor, tem valor, mas a priori é algo pequeno, que muitos irmãos ainda nem dão o valor devido na obra de Deus. Mas Davi estava lá, sendo fiel naquilo que ele foi colocado para fazer. Qual que era a função de Davi? Cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho precioso que o seu pai havia colocado nas suas mãos. Ele cuidando das ovelhas do seu pai, ele defendia elas de ursos, de lobos, de leões, de raposas. Ele cuidava das suas ovelhas porque ele era fiel no pouco. Ele não ficava lá pensando no trono, até porque não havia essa expectativa na vida de Davi. Mas ele estava lá nas malhadas, lá no curral, cuidando das ovelhas, e Deus se lembrou de Davi. Nem o pai de Davi, o seu Jessé, lembrou de Davi. Ele chamou os filhos, e aí Samuel foi olhando um para um, não é esse, está descartado.
não é esse, está descartado. Acabou todos, você falou, uai, Deus mandou vir para cá, e não tem ninguém aqui, porque não é esses. E aí ele pergunta, Jessé, tem mais alguém que está faltando aqui? Aí que ele vai se lembrar. Aí que ele vai, rapaz, tem um filho meu, caçula, Jessé, está lá nas malhadas, cuidando de ovelha, pois chama ele. Assim que ele chegar, nós vamos comer. Então, para muitas pessoas, essa posição é de humilhação. Não, eu não vou mais não, porque só agora que lembra de mim? Só agora que está me lembrando? Não, chama lá os meus outros irmãos, Eliabe, chama os outros, eu não vou não. Eu vou te falar algo, às vezes, Deus vai trazer oportunidades na sua vida, que nem era para você, mas só pelo fato de você estar na disposição, no banco de reservas, e o treinador te chama para o jogo, você está preparado para obedecer o chamado de Deus na sua vida. Então, tem irmãos que hoje servem nos bastidores da igreja, estão tirando foto, estão na recepção, estão fazendo videira news, muitas coisas, que para muitos pode parecer insignificante, mas são irmãos nas malhadas, são irmãos cuidando das ovelhas do seu pai, são irmãos submissos que estão vivendo uma vida de ser fiel no pouco, logo, Deus os colocará sobre o muito. Amém? Nada que você faz na obra de Deus é insignificante. Tudo o que você desejar fazer para o Senhor e estiver alinhado com a palavra dEle, eu vou te falar algo da parte de Deus, Deus vai te recompensar. Eu falo muito para os adolescentes da igreja. Adolescente tinha que ser o primeiro a querer se envolver ao máximo na vida da igreja. Pegar ali essa fase, né? Antes dos 18 anos, antes de entrar na faculdade, antes de pensar em namorar, em casar, em cortejar, e viver a sua vida radicalmente para o Senhor. Eu vou te falar algo, se o seu pai, adolescente, nunca mandou você vir morar na igreja, tem alguma coisa errada com você. Se seu pai nunca falou para você, pega o seu colchão e vai morar na casa do pastor, tem alguma coisa errada com o adolescente da nossa igreja. Porque você tem que estar tão apaixonado pela obra de Deus, que a sua vida deve manifestar, né, e ser coerente com esse desejo. Pastor, é só adolescente que tem que fazer isso? Não, são todos nós devemos ser assim. Mas eu falo do adolescente porque eu me converti com 13 anos, muito novo, e desde o dia que eu me converti, eu nunca mais saí desse ambiente de ser igreja. A minha vida, meu irmão, eu respirava igreja, eu vivia a vida da igreja, e tudo aquilo que o meu pastor colocava para eu fazer, eu era fiel no pouco, e hoje o Senhor tem colocado sobre o muito, mas na sua vida também vai ser assim, em nome de Jesus. Os momentos que te chamam, que não precisam de você, esse é o momento de você se aprofundar em Deus, ser fiel no pouco, porque logo o Senhor vai te chamar, e você vai ser como aquele jogador de futebol, que ele sai do banco de reserva e resolve a parada toda em 2 minutos, nos últimos minutos do jogo. Teve um jogador que fez isso no Real Madrid, esses tempos atrás aí. 2 minutinhos ele fez 2 gols e levou o time para a final da Champions League. Resolveu, agora a moral do homem levantou. Por quê? Porque você precisa estar preparado para quando Deus te chamar. Amém, irmãos? O segundo desafio na vida de Davi foi após ele ser ungido. Esse momento, nesse primeiro desafio, você precisa entender que ser fiel aqui no pouco tem a ver com coisas. Cuidar de coisas da igreja, coisas na célula, coisas na sua família, coisas na sua casa. Mas o segundo tem a ver depois que ele foi ungido. 1 Samuel 17, verso 32. Samuel ungido como rei, lá na casa dele, mas ele não assume o trono de uma vez, vai passar pelos processos de Deus. Mas aí chega uma situação que os filisteus estão afrontando o povo de Israel. E aí um gigante chamado Golias, que tinha 6 dedos em cada mão, 3 metros de altura, começa a afrontar o povo, a afrontar o rei.
E Saul, que é aquele rei que não passou pelos processos de Deus, está lá escondido, covardemente na sua tenda, com medo do gigante. Davi chega lá, porque ele foi fiel no pouco, foi fiel porque o pai dele mandou ele levar uma comida, um queijo, para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele foi fiel e submisso aos seus pais, levou a comida para os seus irmãos mais velhos e viu o gigante afrontando o povo de Israel. E naquela hora, Davi comprou o problema para ele, comprou a briga para ele. Eu sei que muitos de nós queremos nos ver livres de problemas, mas eu vou te falar algo, às vezes esses problemas são os instrumentos de Deus para te levar para um outro estágio da sua vida. Qual foi o maior triunfo de Davi? Foi o maior problema dele. Qual foi a maior glória de Davi? Foi a maior preocupação dele. Porque, irmãos, Davi, os teólogos dizem que ele era um adolescente, ranzinza, magrinho, meio ruivo, né, pequeno. Imagina, você vê um gigante que parece um monstro, desafiando o povo, caçoando o povo, e ele chega lá e fala para o rei Saul, 1 Samuel 17, verso 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo, Davi, irá e pelejará contra o filisteu. Olha que ousadia, ele sabia que havia uma unção sobre ele, ele já tinha sido ungido rei, porque ele tinha unção, ele viu o gigante, ele viu o seu problema e foi enfrentar. Eu vou te falar algo, Deus já colocou uma unção de rei sobre a sua vida. Você já é um rei, você já é um sacerdote da parte de Deus, pela graça de Deus. Então, quando vier um Golias diante de você, não tenha medo, enfrente ele. Pastor, eu só tenho 5 pedras nas minhas mãos, uma é suficiente para derrubar e matar o Golias da sua vida. Talvez os seus maiores desafios vão ser os seus maiores triunfos. Amém, irmãos? O problema não era de Davi, era de Saul. Mas Davi foi lá e decidiu entrar naquela guerra. Decidiu. Esse problema tinha 3 metros de altura, 6 dedos em cada mão, uma armadura imensa e uma lança capaz de matar um exército. Essa é a descrição que a Bíblia fala sobre o gigante Golias. Então, isso só mostra que Davi não olhava para a parte natural. Ele não olhava para as circunstâncias naturais. Ele cria num Deus Todo-Poderoso. Olha, se você crer num Deus Todo-Poderoso, os seus maiores problemas serão os seus maiores triunfos, em nome de Jesus. Então, a partir daquele momento que ele mata Golias, ele sobe mais um nível na sua maturidade. Ele sobe mais um degrau na sua vida. Ele passa de pastor de ovelhas a um governante. Ele passa a lidar com animais, ele lidava com animais, com bichos, e agora ele começa a lidar com pessoas. Ele passa a ser capitão de exército. Ele sai de uma posição que ele era fiel e amava fazer, para ir agora para uma outra posição, para ir para um outro nível. Isso nos fala de mudar de foco, mudar as prioridades de coisas para pessoas. Todo crente que começa a crescer na maturidade cristã, ele tem que relacionar com pessoas, ele tem que viver a sua vida para outras pessoas. Eu sei que hoje em dia as pregações de coach, né, de motivacionais, vão falar muito assim para você ser egoísta, para você pensar só na sua vida, né, cuidar da sua vida, não ligar para os outros e não sei o quê. Mas eu vou te falar, se Jesus fosse egoísta, nós não estaríamos salvos hoje. Jesus falou para nós amarmos os outros como a nós mesmos. Jesus falou para nós darmos a vida para os nossos irmãos, como Ele deu a sua vida por nós. Então que conversa é essa de ser egoísta, de pensar só em si, de cuidar só da sua própria vida? Não, você vai cuidar da sua e do seu irmão. Mas não é cuidar de falar mal dele não, amém, irmãos? É cuidar de apacentar, de consolar os que choram, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, dar a mão para o que está caído, ou erguer a sua mão quando você estiver caído. Então agora você passa
a se envolver em um nível com pessoas. Todo crente vai chegar uma hora na sua vida que você vai precisar lidar com gente, chamar alguém para a igreja, fazer um discípulo. Você não deveria aceitar na sua vida passar anos e anos na igreja e não formar um discípulo para Jesus, e não convidar ninguém para vir no encontro, e não ter uma vida, né, de testemunho no seu trabalho, e levar as pessoas a Cristo, e pregar o evangelho para essas pessoas. Sempre vai chegar um nível na sua vida, que você vai precisar cuidar de pessoas, apacentar pessoas. Isso não é só o pastor que faz, todo crente que é um rei, é um sacerdote, ele é um ministro na casa de Deus. Amém, irmãos? Outro desafio de Davi tinha a ver com humildade e honra. Vamos lembrar a história de Davi. Ele estava sendo fiel no pouco, na casa de seu pai, cuidando das ovelhas. Ele é ungido rei naquele lugar. Deus então, levanta ele como um governante de exércitos, quando ele mata Golias. E depois que ele mata Golias, Saul levanta ele como chefe de exército, capitão de exército, como um governante. E agora ele começa a ter muita glória e muito sucesso em tudo que ele fazia. Ele ia para a guerra, ele matava todo mundo. Ele era um soldado valente. Ele era alguém que, tinha proeminência em tudo que ele fazia. Mas quando você vai crescendo na vida cristã, o desafio agora tem a ver com humildade e honra. Por quê? Davi começou a matar mais que o próprio rei. 1 Samuel 18, verso 7, a Bíblia fala assim, 1 Samuel 18, verso 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Imagina o rei ouvindo isso, um rei que era carnal, um rei que era natural, um rei que não entendia os processos de Deus. O cara era rei, estava no trono, aí as mulheres estavam cantando, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul até que é bom, mas Davi é muito mais melhor de bom, como diz o caipira. É mais forte, é mais poderoso. E Davi agora começa a ser reconhecido no reino de Israel. Ele começa a ser honrado. E esse desafio todos nós precisamos aprender a lidar para crescer na maturidade cristã. Quando você começa a achar que é na sua força, você está em decadência. Mas quando você tira você dos holofotes e entrega toda a glória para Deus do seu sucesso, então você está galgando caminhos de maturidade. É muito ruim quando você não tinha nada, Deus começa a te abençoar, começa a te prosperar, você começa a enriquecer literalmente, e aí, depois de alguns anos, você bate no peito e fala, rapaz, se eu não me esforçasse tanto, se eu não fosse um cara tão bom, se eu não fosse um cara tão honesto, se eu não fosse um cara tão humilde, ele chama a glória para ele, sendo que foi Deus que abençoou ele. Vai chegar um momento na sua vida, meu querido, que você vai precisar lidar com humildade e com a honra. Por quê? Porque não foi você que te colocou naquele lugar, foi Deus. Foi Deus quem te levantou, e Deus quem vai te levantar em nome de Jesus. Mas quando você chegar lá, não olha para você achando que é você, pelo amor de Deus. Olha para o Senhor e fala, Senhor, obrigado, porque na minha força eu não chegaria aqui. Na minha força eu não conseguiria estar onde eu estou, mas graças a Deus, porque o Senhor se entregou por mim e me abençoou. Davi agora tinha que compreender que não era porque ele era bom, porque ele era habilidoso. Vamos ser honestos, uma pedra matar um gigante, isso é a mão de Deus, irmãos. Isso é um milagre de Deus. Tudo na sua vida também vai ser milagres da parte de Deus. Deus vai abrir portas diante de você. Esse é o ano das portas abertas, amém? Ele vai abrir portas diante de você, e você vai entrar por elas, e a sua vida vai ser totalmente transformada. Mas não olha para lá e fala, mas também se eu não fosse um cara honesto, também se eu não fosse um cara bom, se eu não fosse um cara que pagasse minhas contas em dia, não, isso é tudo muito bom, mas não tem a ver
com você. Tudo é graça de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Então Saul fica com inveja de Davi. Ele não reconhece a unção na vida de Davi. E lá estava Davi, tendo a oportunidade para poder desonrar Saul e matá-lo. Teve um momento na Bíblia, está lá em 1 Samuel 24, que Davi começa agora a ser perseguido por Saul. Saul, por inveja, quer matar Davi, e persegue, coloca, uma recompensa pela cabeça de Davi no reino de Israel. E a vida de Saul agora é dedicada para matar Davi. E aí tem um momento que Davi vê Saul chegando e se esconde na caverna. Ele e os seus soldados. Saul entra lá, a Bíblia fala para aliviar o ventre naquela caverna. Simão, vocês sabem o que é isso? Mas fica aí o mistério. Foi aliviar o ventre. E aí ele está lá de cócoras, aliviando o seu ventre. Agora os irmãos entenderam. E Davi chega por trás de Saul e corta um pedaço da sua capa. Espera aí, Davi podia, naquele momento, matar Saul. Davi foi ungido rei sobre Israel. E Saul era um rei psicopata que queria matar o seu genro, Davi. E no momento que ele tinha a oportunidade de matar Saul, ele vai lá e corta apenas um pedaço da orla da roupa de Saul, sem que Saul perceba. Mas Davi honrava tanto Saul, que por ele ter feito isso, o seu coração ficou acelerado, ele ficou nervoso. Está lá em 1 Samuel 24, versículo 4, fala assim: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia ao qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos dos teus inimigos, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, acelerou o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Ungido. Olha que história, irmãos. Mesmo Saul sendo alguém errado, ele ainda continuava sendo autoridade, e sendo o rei de Israel, e ungido de Deus. Por isso é muito sério. Nós chegamos a uma fase da nossa vida cristã, que nós nos achamos superiores aos outros irmãos. Nós chegamos a uma fase da nossa vida, que nós queremos às vezes até condenar e julgar o próximo, porque ele tem um pecado diferente do meu, porque ele é pior do que eu. Mas imagina nessa situação, Davi era ungido rei de Israel por Samuel, e tinha a chance da sua vida de matar Saul. Mas Davi não era alguém natural. Davi não era alguém que era guiado pelas suas emoções. Davi era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E em vez de matar Saul, ele honrou a vida de Saul. E ele falou: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Nunca toque em pessoas ungidas por Deus. Amém, irmãos? Quem que é ungido? Não é só o pastor, não. A gente fala isso para pôr medo nos outros, né? Não é só eu, não. Você é ungido de Deus. Por isso, não fale mal do seu irmão. Não fofoque sobre o seu irmão. As pessoas, desde que o mundo fale de você, eu vou te falar algo. As pessoas do mundo que tocam em você, Deus não fica neutro nessa situação, porque você é filho dele. Você é filho amado de Deus, e ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Mas você, toma isso para você. Você não toque em pessoas ungidas por Deus, nos filhos de Deus. Mas não toque em ninguém. Enquanto falam mal do seu patrão, fale bem dele. Amém? Enquanto falam mal de alguém, fale bem dessa pessoa. Eu tenho um costume de, quando alguém vem falar mal para mim de alguém, eu sempre fico do lado da pessoa. Aí muitos acham que eu sou alguém que é cego e que não quer enxergar.
Aí, ele, pastor, fulano de tal, falou isso e isso para mim. Eu falo, mas será que ele não queria falar era isso? Será se não é assim? Será se não é assim outro? Aí quando o outro irmão vem falar mal do outro para mim, eu falo, mas será se ele não era assim, não queria falar assim? Eu fico do outro lado da outra pessoa. E eu mando os dois se resolver. E aquela conversa de, pastor, eu vou falar para o senhor, mas não fala para ninguém. Não fala para mim. Porque se você falar para mim, eu vou resolver. Eu vou chamar o outro, vou chamar você, vou pôr de frente e fazer igual meus pais faziam comigo. Vai abraçar e vai resolver a situação. Porque nós somos filhos de Deus e amados pelo Senhor, amém, irmãos? Até fugir um pouquinho aqui do assunto. Eu quero falar para você, não desonre aquele que Deus levanta. Seja humilde, mesmo quando você crescer na vida cristã. Quando você tiver muito dinheiro, e você vai ter em nome de Jesus, amém? Reconheça que não é na sua força que você ganhou esse dinheiro, mas que foi Deus que te deu. Quando você estiver com a sua empresa, quando você estiver curado daquela doença, reconheça, foi a mão de Deus, foi a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nos anos 90, a irmã do pastor Aloysio, lá em Goiânia, ela já era crente, mulher de Deus, e aí a filha dela cresceu um tumor na garganta dela. Coisa horrível, porque dava para ver o caroço na garganta dela. E aí ela levou no pastor Aloysio, e o pastor Aloysio orou por ela. Orou, repreendeu aquela doença. Uma semana depois, ela foi nos médicos. Uma semana depois, aquele caroço secou. Secou. Milagre de Deus. Mas a irmã do pastor Aloysio, eu falo porque ela mesma conta essa história, ela esqueceu e não deu glórias a Deus. Aí, falaram com ela, irmã, e aquela doença da sua filha? O que foi? Sabe o que ela falou? Não, não era nada demais não. Passou, saiu a doença dela. Eu vou te falar algo. Uma mulher de Deus, que ela nunca viu na vida, foi na casa dela, bateu na porta dela e falou, eis que te digo, eis que te falo. Sabe aquelas profetas do coquezão assim, Assembleia de Deus, mulher de Deus, falou para ela, Deus, eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu estava passando aqui na porta, Deus mandou eu parar para falar para você, que Deus curou a sua filha, e você não se lembrou de dar glórias a Deus, pois para o que está fazendo agora, e vai dar glórias a Deus. Na hora, essa irmã parou, deixa eu pegar minha filha aqui, e dar glórias a Deus. E sabe, irmãos, Herodes um dia morreu, comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. Sabe, nunca seja aquele tipo de crente que não glorifica a Deus. Quando alguém te elogiar, fala, glória a Deus. Irmão, que carro bonito, foi Deus que me deu. Irmão, que casa bonita, foi o Senhor quem me deu. Meu irmão, sua família é tão linda, preciosa, a sua esposa, os seus filhos, vocês são uma família maravilhosa. Qual que é o segredo? Foi tudo Deus que me deu, glórias a Deus, tudo é do Senhor, nada vem de mim. Quando você dá glórias a Deus, você multiplica o favor na sua vida. Quando você acha que é você que faz as coisas, você perde o favor. E Davi foi aprovado, porque Davi não tocou naquele que queria matar ele, ele honrou aquela pessoa, honrou, amém? Então, depois desse momento, Davi é levantado como rei, Saul morre, Jonatas morre, e Deus levanta ele, e agora o desafio dele tinha a ver com o governo, ele iria governar para quem? Para ele, para si, ou ele iria governar para o Senhor? Quando Davi assume o reinado de Israel, a primeira coisa que ele pensa é, como trarei a arca da aliança para Israel? Como trarei a presença de Deus para Jerusalém? A arca da aliança aponta para a presença de Deus. Então, Saul em nenhum momento se preocupou em trazer a glória de Deus para Israel. Saul só pensava nos holofortes, Saul pensava nos elogios, Saul pensava simplesmente no que as pessoas iam pensar. Mas Davi era preocupado com a presença, com a glória de Deus, com a casa de Deus. Quando ele assume o trono, ele diz, lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, olha o que ele fala,
Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Olha que poderoso. Ele assume o trono de Israel, e ele pensa: eu moro num palácio, olha a minha cama, olha a minha casa, e a arca de Deus mora numa tenda. Eu vou construir uma casa para o Senhor. E lá em Salmo 132, versículo 4 e 5, ele diz: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Olha que poderoso. Ele não governava para o seu bel prazer, ele não governava para as suas coisas egoístas, ele pensava em Deus, no Senhor, na glória de Deus. Você vai ser levantado como rei, amém, irmãos? Mas quando você for governar, não governe para si, não governe para o seu bel prazer, não governe para os seus pensamentos egoístas, governe para o Senhor, para a casa de Deus e para a glória do Senhor. Governar para Deus, antes de você governar para você ou para o povo, é o desafio do rei. Porque o rei, ele quer agradar todo mundo. O rei, ele quer agradar as pessoas. Roboão fez isso. Roboão era o neto de Davi, filho de Salomão. Roboão, quando assume o trono, chama os jovens, logo os jovens, para poder pedir opinião, sendo que a sabedoria está com os anciões, com os mais velhos, e ele pede opinião para os jovens. Com o jovem está a força, mas com os velhos está a sabedoria. E ele pede opinião para os jovens falam muitas coisas sobre os impostos, e Roboão acata para agradar os jovens. Eu vou te falar, não queira governar para as pessoas, não queira governar para você mesmo, governe na sua vida para o Senhor, agrade ao Senhor. Muitos assumem a posição que Deus tem para ele, mas quando chegam lá, eles acabam sendo reprovados, porque começam a governar no seu achismo, naquilo que eles acham melhor. Não, você não tem que fazer o que você acha melhor, você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Você tem que ser guiado pela direção do Senhor na sua vida. Amém? Então, a obra de Deus deve ser a sua prioridade. A vida de Deus deve ser a sua prioridade. Esquecer dessas coisas banais. Eu louvo a Deus que tem alguns irmãos na igreja que eles são muito apaixonados pela obra de Deus. E eles consideram, até brincam: não, pastor, meu trabalho oficial é a igreja. O que eu faço lá fora é só um bico para eu ganhar dinheiro. Então, lá fora, minha profissão é só um bico. O meu trabalho mesmo é ganhar gente para Jesus, é pregar o evangelho, é discipular, é poder ensinar e dar aula nos cursos da igreja. Eu amo é fazer isso aqui. Então, quando você for colocado nessa posição, eu vou te falar algo: honre aquele que te colocou nessa posição. Amém, irmãos? E o último desafio na vida de Davi, que também é o nosso desafio, é honrar aquele que nos levanta. Quem é que vai te levantar? Ou já tem te levantado? É o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos reis. Ele é o que governa sobre nós que somos reis também. Você é um rei, um sacerdote, um ministro de Deus. E Davi foi levantado. Mas por que Davi foi levantado? Na dinastia, na monarquia, só pode ser rei quem é filho do rei. Então Saul era rei e ele tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas era para assumir o lugar de Saul. Mas a Bíblia fala que Jonatas fez uma aliança com Davi. A Bíblia fala que Jonatas amou Davi profundamente. Jonatas aqui aponta para Cristo. É um tipo de Cristo. Porque Cristo nos amou profundamente. Ele te ama profundamente. E ele era o filho legítimo do rei. Ele é o principal rei. Quem que era para assumir o trono? Jonatas. Mas a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 1, aliás, 2 Samuel capítulo 1, que Jonatas morre. E porque Jonatas morreu, Davi pôde assumir o trono. Quem foi que morreu
para que você pudesse assumir um trono? Quem foi que foi pendurado numa cruz para que você pudesse reinar hoje em vida, reinar sobre o pecado, reinar sobre a morte, reinar sobre a doença, reinar sobre a miséria? Quem morreu no seu lugar? Cristo, Jesus. Jonatas aponta para Cristo. Jonatas é um tipo de Cristo que morre para entregar um trono para o homem. Houve uma troca. Tem uma música que diz: meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Bonito, né? Poesia, bonito. Mas está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele não precisava morrer por nós. Ele era santo, santo, santo. Ele não precisava se humilhar e vir para a terra, se tornar um feto e nascer de uma mulher, e se tornar uma criança, um adolescente, um jovem, e trabalhar em carpintaria. Não precisava fazer nada disso. Ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o Jonatas que morreu e deu o trono para Davi. Você é esse Davi. Você é essa pessoa que foi colocada num trono. Efésios capítulo 2, versículo 6. Diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje você está assentado como um rei em um trono, ao lado direito de Cristo Jesus, na glória. Essa é a sua posição, meu querido. Para de se ver como um coitado, para de se ver como uma vítima, para de se ver como alguém que não consegue, que não pode, porque a Bíblia diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Você é um rei chamado para governar, chamado para reinar. Seja fiel no pouco da sua empresa, na sua família, na sua casa. O Senhor vai te colocar sobre o muito. Passe pelos processos que Deus chamou você, até você se tornar um rei, porque você já é rei, ungido como rei, mas vai chegar um momento que você vai governar, e você vai ver esse governo na sua vida. E Davi, logo após ser levantado como rei, ele decide honrar alguém da casa de Jonatas. Está lá em 2 Samuel capítulo 9, eu não vou ler agora por causa do nosso tempo. Mas lá Davi, ele assume o reinado de Israel, e ele fala: tem alguém da casa de Saul, de Jonatas, para que eu possa honrar e abençoar? Então seus servos falam: olha, tem um homem chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés, que mora em Lodebar. Lodebar era uma cidade deserta, árida, seca, sem vida, sem água e sem flores e frutos. Davi então manda chamar Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas. Os irmãos lembram que Jonatas é um tipo de Cristo? Mefibosete aqui aponta para a criação, para as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão lá no deserto, aleijado de ambos os pés, que não conseguem encontrar o caminho. Pessoas do mundo estão presas nas drogas, na depressão, na ansiedade, na prostituição, na pornografia, em lugares desertos, não conseguem ter refrigério, não conseguem ter água da vida, não conseguem ter a rosa de Saron, a flor, não conseguem, ter um deslumbre de uma vida abundante, porque estão no mundo, são pessoas escravas. Mas quando você se torna rei e alcança maturidade cristã, seu primeiro desejo é pegar os Mefibosetes, aquela criação de Cristo, que está lá fora, e chamar para sentar na mesa do rei, e chamar para sentar na mesa do rei, dos reis, que é Jesus. Por isso, quando você se torna um rei, e você já é um rei, o seu coração precisa ser: cadê os Mefibosetes do meu trabalho? Os Mefibosetes, da minha escola, da minha faculdade, da minha família, porque eles estão ainda aleijados, eu vou trazer para cá, para perto de mim. Davi,
chama então Mefibosete, ele se assenta na mesa, e a mesa é um lugar onde é escondida a sua deficiência. Os seus pés, que era a sua maior vergonha, não conseguia andar direito. Deus, quando coloca você na mesa do rei, a mesa cobre a sua deficiência. Então, você já foi o Mefibosete, e algum Davi chamou você para estar na mesa do rei, mas agora você é esse rei. Quem são os Mefibosetes que você vai trazer para a sua mesa agora? Vai trazer para o encontro no dia 2 e 3 de março. Pastor, mas eu tenho que fazer isso? Se você é rei, deveria fazer. Deveria ter no seu coração o encargo de chamar as pessoas para a igreja, para a célula, pregar o evangelho para elas. Lembra que eu falei? Uma hora, todo crente vai ter que lidar com gente, vai ter que lidar com pessoas. Chegou o seu momento de chamar pessoas para a mesa, de chamar gente que está lá fora, gente que está escravo do pecado, gente que está aleijado, que não consegue encontrar o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai chamar eles, você vai falar, vamos comigo na minha igreja, vamos comigo assentar na mesa do rei. Tem uma palavra de Deus no seu coração, prega João 3,16 para ele, mas fala, pelo amor de Deus, na vida dos Mefibosetes, porque você é rei. Rei está preocupado apenas com coisas são importantes, mas nós não vivemos de fazer coisas, nós vivemos de gerar os filhos para Deus. Amém? Quantos querem gerar filhos para Deus aqui? A Bíblia fala que Davi chama então esse Mefibosete, ele se assenta na mesa do rei. Provavelmente Mefibosete achou que Davi iria matá-lo, por isso ele teve medo no seu coração, porque Mefibosete, ele era da dinastia do rei, era o último que tinha sobrado, o último. Logo ele pensou, o rei está me chamando para ir na sua sala de jantar, né, para me matar, porque ele está com medo de que eu vou querer reivindicar o trono, porque eu vou querer reivindicar o trono, então ele vai me matar. Então ele chegou na mesa achando que ele ia morrer. Por isso que Davi fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, porque era muito comum você, quando ganhava uma guerra, colocar o seu inimigo sentado na mesa, para depois matá-lo. Mefibosete então achava que ele seria morto logo depois de comer. Olha, tem muito irmão, muitas pessoas lá fora, criaturas de Deus, que não vêm para a igreja, porque acham que vão ser mortos, porque acham que vão chegar aqui, e só vai ter uma palavra de julgamento para ele, você vai para o inferno, você não presta, você é um miserável. Mas nós estamos aqui para falar das boas notícias para eles, para falar que eles são amados, são perdoados. No dia 2 e 3, eu quero fazer um apelo para você. Esse vai ser um encontro diferente, porque eu quero que você convide alguém para vir para esse encontro, e você venha servir nesse encontro. Aqui cabe 300 pessoas, aqui cabe 100 encontristas e 100 servos tranquilamente. Eu queria que fosse um encontro de um por um servo para cada um encontrista. Quem aqui nunca foi em encontro com Deus? Nunca veio no encontro? Quem nunca veio? Dá um tchauzinho para eu te conhecer. Poucas pessoas, a maioria já foi. Glória a Deus. Se você nunca foi, fica o nosso convite. Mas você que já foi, sabe como é poderoso. Por isso, a partir de hoje, tem 2 semanas para isso. Você vai colocar como um alvo da sua vida, nessas 2 semanas, trazer algum Mefibosete para sentar na mesa do rei. E não para ser morto, mas para ser honrado e salvo pelo sangue de Jesus. Amém? Se coloca de pé nessa noite.